Boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui para tratar de um assunto que a gente até avisou que trataria disso hoje. Entrevistamos ontem lideranças sindicais da FENADADOS, Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, tratando sobre a mobilização feita aí diante do anúncio de demissões a partir aí da lista de privatizações do Dataprev e Serpro. Hoje a gente vai conversar com o ex-presidente do Dataprev durante os governos Lula e Dilma, o Rodrigo Assunção, que vai tentar trazer aqui um raio-x desse processo de privatização e os danos que o país pode ter diante dessa decisão. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tudo bem? Tudo certo, um prazer estar aqui. Boa tarde. Boa tarde, chegou correndo do aeroporto direto para cá. Eu queria começar para a gente entender um pouco a importância dessas estatais. A gente tem tratado disso em alguns programas aqui, mas a percepção que a gente tem é que as pessoas não têm noção exata de qual é o papel do Dataprev e do Serpro no cotidiano, na vida das pessoas, da população em si. Queria que você falasse um pouco, você administrou esse estatal durante tanto tempo. Claro. Não, até voltar um pouco antes. Eu entrei no governo em 2003, no Ministério do Planejamento, e fui secretário adjunto de Logística e Tecnologia da Informação. Então, eu já comecei a lidar com essas duas empresas nesse processo. E o trabalho de informática pública, todo o trabalho de uso de tecnologia da informação no governo federal e, portanto, coisas fundamentais para o país, passam muito por Serpro e Dataprev. Então, dentro do processo de privatização, que é muito complexo, que é muito complicado, que é muito difícil de discutir, Serpro e Dataprev são um caso até muito especial, porque eles não são empresas que operam e competem no mercado. Isso é muito importante todo mundo entender. A ideia de que o governo grande está ocupando um espaço no mercado que deveria ser tomado por empresas privadas é absurda. Por quê? Porque os clientes de Serpro e Dataprev, na sua esmagadora maioria, são o próprio governo. Então, se a gente entrega esses contratos, primeiro que você está entregando o resultado do trabalho do governo para a iniciativa privada. Mas mais importante que isso nenhum país do mundo, e quando eu saí da Dataprev em 2017, eu comecei a trabalhar com consultorias internacionais para o Banco Mundial, para a OIT, para a Associação de Seguridade Social, e viajo muito. Nenhum país do mundo correu o risco de abrir mão dos seus dados fundamentais, do controle dos seus dados. E aí, Serpro e Dataprev não são empresas apenas, elas são o que o país construiu nos últimos 55 anos, no caso do Serpro, mais de 45 no caso da Dataprev, que nós construímos em termos de capacidade de gerenciar os nossos dados, de ter bases de dados que possibilitam as políticas públicas. Então, quando você pensa desde da sua carteira de motorista, os dados de registros de carros, o imposto de renda, a arrecadação previdenciária, o pagamento dos benefícios previdenciários, o pagamento do seguro-desemprego, são dezenas de serviços que diretamente estão todos os dias relacionando com a sociedade, que passam por Serpro e Dataprev. E dentro do governo, então, o governo não consegue operar sem Serpro e Dataprev. Até a própria folha de pagamento dos funcionários públicos federais passa por essas duas empresas. Então, a ideia de que você vai simplesmente empacotar isso e um dia vender isso tem perigos muito práticos no cotidiano e uma dimensão estratégica da gente abrir mão de controlar os nossos dados e até mesmo a nossa capacidade de ter uma sociedade organizada que é assustador. Uhum. O governo também argumenta que esses setores estão defasados. É verdade que estão defasados? A gente sempre acha que está, porque se trata de um sistema nacional que tem dificuldades às vezes de lidar. Mas no dia a dia a gente percebe que está funcionando, a máquina funciona perfeitamente. A máquina funciona perfeitamente e tecnologia da informação, sobretudo a área de governo. A área de governo usa tecnologia de informação, mas a área de governo usa, como os bancos, usam tecnologia de informação consolidada.
absolutamente segura, porque não há espaço para erro. Uma empresa de tecnologia da informação, ela precisa investir continuamente para se manter atualizada. As curvas de investimento antes de 2005, quando o governo decidiu acabar com as filas, né, no INSS, e aí falando da Dataprev especificamente, estavam muito defasadas. Então houve um trabalho, um esforço tremendo de reconstruir, de recuperar a Dataprev. Em 2017, a Dataprev estava bastante atualizada em termos da sua estrutura operacional, dos seus data centers, das suas máquinas, e aí vários dos sistemas, que na época eram mais de 700 sistemas, você tinha todo tipo de coisa, alguns muito atualizados, alguns muito novos e muito adequados, outros ainda na fila de serem constantemente renovados, como é comum nesse processo. Então, a busca da atualização é fundamental e é necessária, mas ela é uma busca que vai par e passo com a sua capacidade de ter segurança, com a sua capacidade de executar os processos. E esse controle não pode ser simplesmente discutido como o computador A é melhor que o computador B, ou a linguagem A é mais ágil do que a linguagem B. São processos de mais lenta maturação. Uhum. No caso desses dados todos, a gente, como eu disse, a gente trouxe aqui representantes sindicais que apontaram que todos os dados de cada cidadão brasileiro estão dentro desse banco de dados, tanto do Dataprev, que é mais ligado à Previdência, né, e o SERPRO. Como é que isso ficaria e quais as condições que o Estado tem para monitorar esses dados no setor privado, por exemplo? E do ponto de vista também o inverso, claro, né? Como é que o Estado pode ter acesso a esses dados, claro, sem que isso não custe? Então, essa é a parte misteriosa que não está ainda explicado. Por quê? Primeiro que não tem uma legislação adequada sobre de quem é, qual é o acesso, qual é a manutenção dessa infraestrutura nacional de dados, que hoje em dia é tão importante quanto estradas, quanto antenas de telecomunicação, quanto portos. A infraestrutura de dados, o que a gente conhece do nosso país, passa por dados. Então, isso não está claro. Você transferir isso para a iniciativa privada, além da ginástica, da gigantesca ginástica legal que seria necessário para você fazer esses contratos e o tempo para isso, você precisa, dentro do Estado, capacidade de se relacionar com a iniciativa privada de igual para igual para manter o controle do processo. Adivinha qual aonde está essa capacidade instalada no Estado? Eu te digo, no SERPRO e na Dataprev. Então, SERPRO e Dataprev conseguem se relacionar com o mercado de igual para igual. Não existe outra área do governo hoje que consegue. Então, vai se confiar em contratos e não em processos efetivos de gestão e controle. Então, eu não acho que hoje em dia, com a complexidade da tecnologia da informação, o Estado brasileiro pode prescindir de ter importantes parcerias com a iniciativa privada. Mas essas parcerias, esses contratos, eles precisam ser gerenciados por entidades que têm o mesmo porte, a mesma capacidade de se relacionar com o mercado do que quem está prestando o serviço. Então não vão ser funcionários públicos não especializados, dispersos por todo o governo, que vão conseguir se relacionar com as grandes multinacionais de TI. Essas empresas também representam uma capacidade de comprar, de contratar, de se relacionar, de gerenciar de igual para igual essas estruturas dentro do mercado. Então isso é algo muito complicado. Então você não sabe direito qual é a legislação para cuidar dos dados, você não sabe direito como você vai se relacionar em termos legais para colocar esses contratos na iniciativa privada. Hoje em dia, classicamente, os contratos têm duração de 5 anos no máximo. Ninguém vai comprar SERPRO e Dataprev apenas pelas máquinas e a sua estrutura. Então, essa possibilidade de contratação, eles imaginam que tem horizontes maiores, de 10 anos, pelo menos. Isso implica em mudança da legislação que ainda não foi discutida. Então, está tudo muito nebuloso. E aí, nós percebemos uma tentativa de criar crises, de ter problemas para depois apontar que essas empresas que há 3 anos atrás estavam ganhando prêmios, que estavam sendo reconhecidas
reconhecidas como empresas competitivas. Você vira Dataprev, certo? Sim, que são lucrativas, no caso da Dataprev, são lucrativas há mais de 10 anos, com lucros bastante expressivos, que eram reinvestidos na própria empresa, porque não é finalidade a lógica gerar da dinheiro. privatização, então... Eu não consigo enxergar. Ela é um peso para o Estado? De maneira alguma. Ela é a capacidade... Pagar funcionário. Não, as duas empresas são o que nós conseguimos, enquanto sociedade, construir e com possibilidade de gerenciar a tecnologia da informação no nosso país. Com capacidade de gerenciar a infraestrutura de dados no nosso país. Mas, como qualquer empresa, precisa haver investimento constante e evolução constante. A Dataprev fazia isso com recursos próprios há mais de 10 anos. A Dataprev não recebeu, nos últimos anos, um único tostão do Estado. A última vez que recebeu foi para resolver um passivo antigo em 2005. Nós estamos em 2020, faz 15 anos que não entra socorro do Tesouro para a Dataprev. Então, com boa gestão, com um investimento, com uma visão estratégica, elas não só se sustentam, mas conseguem se manter atualizadas. Não representam despesas para o governo. Quanto vale uma empresa como a Dataprev, por exemplo? É impossível... hoje é impossível contabilizar. Eu te explico por quê. A Dataprev tem um faturamento aí por volta de 1.400 ano. A avaliação dos seus edifícios, dos seus equipamentos, está bem abaixo disso. Mas o que vale na Dataprev são duas coisas. Os contratos potenciais com o governo, que, como eu disse, não está claro como isso seria repassado ou mantido numa empresa que comprasse a Dataprev, e aí um valor incalculável, que é o acesso aos dados do público. Imagina se você tem os dados, por exemplo, de benefícios, 35 milhões de benefícios previdenciários, no caso da Dataprev, distribuídos por todo o país. Você sabe quem e quando o dinheiro está entrando, em que localidade, e você consegue planejar o seu processo econômico, o seu investimento, a sua lógica de abrir lojas ou fechar lojas. Tudo isso tem um valor extraordinário no mercado que ainda não foi nem calculado. Mas esses dados e o acesso a esses dados, além de não estarem regulamentados, eles não são do Estado. Eles não são nem mesmo desses indivíduos, porque o valor são os dados agregados. Isso não foi discutido ainda em país nenhum do mundo. Tem um monte de iniciativas que estão pegando esses dados e fazendo todo tipo de uso. Inclusive aqui na cidade de São Paulo temos um escândalo em andamento relacionado à Zona Azul. Temos outro escândalo em andamento relacionado aos dados da coleta de lixo industrial. Então, dados é um ouro. Dados as pessoas falam petróleo, ouro, mas assim, não importa a metáfora que você usa. É algo extremamente valioso. E os dados de uma nação inteira, né, do quinto país mais populoso do mundo, a oitava, nona economia do mundo, dependendo como você calcula. Usa celulares também. Celulares e tudo, isso aí é extraordinário o valor disso. Então é incalculável. Agora, não existe legislação para passar isso para a iniciativa privada e nem existe condições do governo estimar um preço para isso. Então, um dos meus receios é que, ao invés de realmente esse processo ter a intenção de solucionar alguma coisa, mesmo que eu discorde do caminho, eu tenho muito receio que esse seja um processo para agarrar rapidamente o acesso a esses dados, enriquecer alguém rapidamente e depois cair fora da encrenca gigantesca que vai surgir. Quais os interesses que estão em volta disso? Porque tem empresas brasileiras capazes para conseguir gerir o tamanho que é a Dataprev de forma nacional, isso será fragmentado tendencialmente, enfim? Então, nós não sabemos qual é a estratégia como. A tecnologia que a Dataprev utiliza é uma tecnologia consolidada. O Brasil tem isso nos seus grandes bancos. O Brasil tem isso junto a várias empresas. Não é algo misterioso que ninguém seria capaz de fazer. O processo é um pouco diferente. Eu volto de novo ao controle. Eu vou contar uma historinha que eu vivi na Dataprev. Numa época, a presidência da República queria montar um site. Eu montar um site, tinha lá os seus projetos, e me chamaram para abrigar o site, mas como o site tinha que ser feito muito rapidamente, chamaram uma grande multinacional de tecnologia da informação, aliás, a maior do mundo. Chamaram, ela ia fazer, eu ia hospedar na Dataprev, e aí
nós íamos receber do governo, pelos contratos que a Dataprev já tinha, e nós íamos repartir a remuneração. Aí fui lá, fui negociar, a coisa estava bastante avançada, discutindo com a presidente da empresa aqui no Brasil, e eu uma hora disse, olha, o governo sempre paga, mas às vezes atrasa, viu? E eu só vou dividir a remuneração quando efetivamente entrar, não vou adiantar dinheiro para você, é uma parceria igualitária. E a pessoa me respondeu, olha, aqui a gente não trabalha assim, se para de pagar, a gente suspende o serviço. Aí eu falei, então, é por isso que eu estou aqui, é por isso que tem uma estatal no meio, porque pagando ou não pagando, um site da Presidência da República não pode estar ameaçado de parar por uma empresa privada, inclusive uma multinacional. Isso é uma discussão de soberania, uma discussão de direito de trabalhar o governo, de existir, de um país, de uma nação. Então, esse é o tipo de coisa que me preocupa, que os contratos têm limites em relação a isso. A Dataprev ficou anos trabalhando em muitos contratos sem receber, e isso nunca é uma questão. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir o país. Claro, uma hora tem que acertar, as contas têm que bater, os arranjos têm que serem feitos, os contratos têm que parar em pé, têm que ser racionais, tem que se buscar a melhoria da gestão sempre. Mas o primeiro valor é pagar o benefício do previdenciário todo mês. Alguém já imaginou o que acontece se 35 milhões de pessoas por algum motivo não recebem o seu benefício? Veja o que está acontecendo com uma fila no INSS que é muito, infinitamente menor que isso. Imagina o que acontece se os benefícios não são pagos, não é recebido. E por quê? Essa é a principal diferença que nós temos, então. Exatamente, porque não é você que está colocando um risco a mais. A Dataprev pode ter um problema e não acontecer. Tudo pode acontecer. Nunca aconteceu na história da empresa. Um dos grandes orgulhos da empresa é que jamais, em tempo algum, se atrasou a folha de pagamento. Essa é a principal razão de existência da Dataprev. Não quer dizer que seja impossível, mas mesmo que ocorrer algum dia, será por uma falha tão grande, tão tremenda, e jamais por uma disputa contratual entre uma empresa e o governo. Então, colocar mais esse risco em algo tão sensível quanto o funcionamento da previdência de um país, só para citar um, ou do imposto de renda, ou da importação e exportação, das guias previdenciárias, das guias de arrecadação, colocar tudo isso em risco sem essas garantias me parece temerário. Eu fico muito preocupado com a capacidade operacional do governo de fazer isso. Sem contar outro elemento que eu estive lá dentro, né, por tantos anos, o dia a dia de funcionamento da empresa é tão colado no governo que descolar isso e passar para uma outra empresa privada vai demorar anos. E vai ser centenas de operações de altíssima delicadeza e risco. Então, além de tudo, esse é um processo que vai demorar anos para ser efetivado. Passo a passo, sistema a sistema, controle a controle, e vai obrigar o governo a criar uma gigantesca mão de obra de controle no governo para poder gerenciar isso. Porque hoje a Dataprev faz essa gestão. Custo-benefício não virá. Eu não acredito nisso, a não ser de fato na exploração dos dados, que, como eu disse, não tem legislação e não é do interesse público. Custo-benefício para o governo, eu não consigo imaginar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente citou algumas vezes aqui multinacional. Sim. Né? Qual é o perigo de ter tantos dados de uma empresa de fora que pode ter acesso a informações do governo, né? Não somente dos cidadãos, mas também do governo? Olha, aí sinceramente eu vou dizer que eu não vejo propriamente esse problema. Eu vou te explicar por quê. Teoria da conspiração, né? Não é teoria da conspiração, né? É que a tecnologia da informação, a TI hoje, ela já é completamente multinacional. A ideia de que uma empresa de capital nacional seja diferente, use sistemas de maneira diferente ou tenha algum grau de responsabilidade diferente de uma multinacional, eu nunca concordei com essa ideia. Hoje, por exemplo, a Rússia e a China estão construindo a sua própria internet para aí se manter fisicamente à parte, caso isso seja necessário. Mas uma vez que esse não é, obviamente, a opção do Brasil, e nem acho que deveria
deveria ser, a ideia de que tem uma diferença entre empresa de capital brasileiro e capital internacional, eu falei simplesmente para ilustrar o tamanho. Eu acho que a questão não é essa. É porque, bom, a gente às vezes claro, tem claro, preocupações, né, com os sistemas. Eu confesso que não acho que seja esse o problema, não. Eu acho que o problema é do governo perder a sua capacidade de gerenciar um bem público tão importante, tão caro. Eu não tenho esse problema, por assim dizer, com o capital internacional. Acho que a discussão é de outra natureza. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, tem bastante, mais de 1000 pessoas ali nos assistindo. Entrou como membro aqui o Luiz Alberto Bonin, bem-vindo Luiz Alberto, faça como ele, acione aí, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, acompanhe aqui a nossa programação, agradeço a participação de todos por aqui. O Felipe, ele diz, pergunte para quem trabalha numa empresa estatal se quer se virar numa empresa privada, perder todos os privilégios, óbvio que não quer. E aí, em cima disso, eu queria fazer um comentário em cima e aí pedir sua opinião. O secretário de desestatização, o José Salim Matar, ele fez uma acusação de que os funcionários públicos vendem dados do Dataprev e do SERPRO, e fez essa acusação de forma muito genérica. Você foi presidente da Dataprev, acompanhou todo esse processo, isso acontece de fato, ou essa acusação estapafúrdia aqui do secretário é mais uma tentativa de desmoralizar a estatal? Eu acho que a fala do secretário ela é irresponsável exatamente porque ele precisa conduzir um processo de privatização, essa é a tarefa dele, então esse tipo de discussão genérica, como você falou, não leva a nada. Mas, vamos pesar aqui, em tecnologia de informação, existe uma guerra constante, uma corrida armamentista entre segurança e invasão. Então, à medida que esse tesouro dos dados públicos estão ali, isto é alvo, sim. Tanto o SERPRO quanto o Dataprev são alvos constantes de ataque e estão imersos nisso. Agora, vamos pesar outras coisas. De longe, os maiores escândalos de vazamento de dados que se tem conhecimento no mundo são na iniciativa privada. O que eu quero dizer, e são na iniciativa privada, de novo, né, eu sou profissional da área, não posso, digamos assim, inventar coisas. Estão na iniciativa privada porque hoje a maior parte dos dados estão na iniciativa privada, é uma questão de volume. Se você não faz os processos, os procedimentos de maneira correta, você vai ter problemas gravíssimos de segurança. Tanto o SERPRO quanto o Dataprev, que investem muitos recursos em segurança e têm processos bastante avançados, já tiveram e terão novamente problemas de segurança, porque é da natureza do trabalho em tecnologia da informação. Mas, na iniciativa privada, os volumes costumam ser maiores e os escândalos são muito maiores em termos dos vazamentos, as coisas. Se você vê uma pesquisa rápida na internet, os maiores vazamentos são na iniciativa privada. O que não quer dizer que uma é melhor que a outra, repito, é uma questão de volume gerenciado. Por outro lado, outra coisa que é importante a gente dizer, que qualquer profissional de segurança vai te dizer, mais de 90% dos incidentes de segurança são causados por pessoas. Certo? Então, os incidentes de segurança têm muito mais origem nas regras, nas normas, nas estruturas, na disciplina de segurança do que propriamente na tecnologia. Então, vários problemas de segurança são causados por pessoas e pessoas podem ser de fora ou de dentro. Então, a questão não é se existem ou não existem problemas de segurança de origem do funcionário A do funcionário B. A questão é, a empresa tem formas de rastrear os seus processos, de controlar os seus processos, de evitar futuros vazamentos, de ir atrás e tapar as brechas que foram causadas. Esse é um processo constante de evolução, que é como você faz segurança a sério. Não existe segurança absoluta. Não existe processo que não envolva pessoas. E esse é o processo constante. Agora, de novo, quem vai controlar isso?
O governo, se está com um contrato com a iniciativa privada, vai colocar ali no contrato, olha, não pode fazer isso, tem uma multa de tal e tal monta, uma multa gigantesca se houver. Então, se há um vazamento, eu aplico a multa, legal. Se essa multa ela é grande o suficiente para machucar de fato a empresa, eu tenho um gravíssimo problema, porque a empresa que eu preciso que trabalhe não vai poder sobreviver àquela multa. E a gente pensa em punição, tem que pensar em continuidade do serviço. E se a multa é pequena e não importa, ela pode ser o contrário, ela pode ser barata demais e é melhor eu pagar a multa do que gastar uma enorme quantidade de dinheiro que eu preciso ter para a disciplina. Então essa história de que o contrato resolve e a multa resolve é outra lenda. E o Brasil, por ser quem somos, e a grande maioria dos países são assim também, nós não levamos segurança muito a sério, né, gente? Em tecnologia da informação, os países que levam segurança a sério são os países que estão em guerra constante. Esses são os países que têm, de fato, as preocupações de segurança da informação. O Brasil é aquele país onde você chega, quer entrar sem mostrar o crachá, tem até música, né, linda do Gil sobre isso, e a gente quer peitar e entrar direto porque não quer seguir as normas de segurança. Isso tem reflexo no mundo digital e tem reflexos na nossa infraestrutura também. Diretamente, né? Vou ler aqui a continuidade dos comentários aqui de vocês. O Gabriel acho que é esse o sobrenome, ele diz: boa tarde, gostaria de perguntar ao convidado se ele conhece o trabalho do escritor Yuval Noah Harari, que frequentemente alerta sobre o perigo da centralização dos dados. Você conhece? Conheço, sim, claro. Os 3 livros mais famosos eu gosto bastante. Harari mesmo? Harari, sim. Olha, essa é uma discussão muito interessante, filosófica até. Eu acho que tem 2 aspectos. Do meu ponto de vista, e não vou discutir filosofia, sobretudo não vou discutir filosofia com Harari, mas do ponto de vista técnico, a centralização dos dados não é do que está se tratando. Tanto o CEP quanto o DataPrev. O DataPrev tem 3 data centers, tem uma estrutura bastante descentralizada, são centenas de bases com muita capacidade de redundância. O que eu acho de novo, volta à capacidade do Estado de controlar esse processo. A descentralização dos dados, e se você entende um pouco de tecnologia da informação, é um pouco pendular, né? Agora nós estamos num momento de centralização, com grandes data centers sendo criados, só que essa centralização também é acompanhada por uma expansão gigantesca dos dados e do uso desses dados. Então estamos tendo muito mais dados do que antes, o que de certa maneira já começa o processo de descentralização que deve ser o próximo ciclo tecnológico. As ameaças que o Harari coloca são muito importantes porque qualquer ponto de falha pode ter uma derrocada civilizacional até. Mas, de novo, acho que o governo tem obrigação de manter o controle sobre a infraestrutura de dados. E isso passa, hoje, por CERP e DataPrev. E essa centralização ou descentralização é muito mais a estratégia de gestão e uso desses dados que o governo tem que adotar. Simplesmente dispersar isso pela iniciativa privada, que não é uma das propostas que está sendo discutido até onde eu sei, também não resolveria esse assunto. Corretíssimo. A Ivanise Silva, ela diz: a empresa privada vai cobrar mais e sem controle dos nossos dados. Ficaremos à mercê deles. E nossa área de informação é dever do Estado proteger, destaca aqui na opinião da Ivanise. A Ivanise completa no outro comentário aqui embaixo, ela diz: imagine o segredo de uma nação entregue a outros. A preocupação é sempre essa, né? O controle dessas informações, né? Sim. E eu acho que não é bem segredo, né? Mas é isso, a capacidade de usar os nossos dados para executar as nossas políticas públicas, as nossas decisões. Onde estão isso? Isso já aconteceu no passado, isso não é uma novidade.
Brasil tinha uma terceira empresa ligada à Caixa Econômica que cuidava dos dados do Ministério do Trabalho. Isso foi privatizado no governo Fernando Henrique, a Datamec, e foi até irônico porque isso aconteceu no finalzinho da década de 90, na virada aí do século praticamente. E depois, em 2007, o Ministério Público obrigou o governo a reassumir as funções, porque a empresa não só não estava dando conta, a empresa que tinha sido privatizada, não só não estava dando conta, como estava querendo cobrar cada vez mais. E adivinha quem teve que reinternalizar todas as funções do Ministério do Trabalho, inclusive com um termo de ajuste de conduta assinado, uma obrigação judicial? Fui eu na Dataprev. Então, esse processo, a gente já fez isso antes, já não deu certo e não chegamos a um bom resultado. E o que pode acontecer nisso agora? Eu vou entrar nisso, vou ler aqui 2 comentários. A Chelsea Beard, acho que esse é o sobrenome, ele diz: Daiane, aqui em Brasília o pessoal do SERPO está se juntando para entrar com uma ação contra a privatização. De fato, as lideranças sindicais têm reafirmado que a resistência será firme, apesar de saber aí as intenções do governo, né? Nena de Araújo, ela diz, como este desgoverno é louco, diante de tantas situações que ela coloca aqui como absurdo. Tem um outro comentário aqui da Ione. Essa estratégia de privatistas desestruturam empresas públicas para justificar suas privatizações. Foi assim com bancos públicos, telefonia, correio, SEDAI, etc. Lembra ela aqui. O Chelsea lembra que ou Chelsea, não sei, a Dataprev foi uma parte de TI do INSS, explicando aqui para os nossos internautas. A gente fala só Dataprev e as pessoas talvez não entendam Não entendam que né? A Dataprev foi criada para fazer o processamento de dados do INSS, exatamente. A Thaís Neves mandou um superchat aqui dizendo: que vergonha esse governo, levanta e anda povo, que a esquerda precisa se mobilizar, destaca ela aqui, tudo porque um governo com uma eleição fake governa como se a coisa pública fosse privada. Destaca ela aqui no seu superchat. Tem um outro comentário da Ione que diz: fui funcionária do Banerj e acompanhei de perto a sabotagem para justificar a venda para o Banco Itaú. Destaca ela aqui. Você acredita que existe esse processo de fato, né? Uma desmoralização da estatal? Olha, a situação, acho que tem bastante confusão aí no meio. Nós estamos um pouco com muita coisa acontecendo, mas pouca informação concreta, né? O que eu acho que são esses 3 aspectos que a gente precisa prestar atenção. Uma é o funcionamento básico da empresa, os seus prédios, os seus data centers, as suas máquinas, os seus contratos. Então isso tem um certo valor. O segundo são os contratos que o governo tem com essas empresas. Então tem uma engenharia muito complexa aí que precisa ser feita para que uma empresa que tem interesse em comprar a Serpo, que tem interesse em comprar a Dataprev, vá de alguma maneira garantir esses contratos, porque senão não tem valor de mercado. Então, para alguém entrar com dinheiro comprando, tem que haver algum tipo de garantia. Hoje, a legislação permite isso por 5 anos, então nós vamos ter que ver aí um trabalho, imagino, do parte do governo, que vai estender isso. Se estender isso, todos os outros que ficarem de fora desse negócio, gente do mercado, pode se incomodar muito e também serem aliados para impedir isso. E a desacoplação, tirar o funcionamento dessas empresas de dentro do governo, tudo, a folha, a parte de gestão orçamentária, todos os gastos, toda a gestão de importação e exportação, de arrecadação de impostos. Nós estamos falando assim de uma operação de peito aberto de todos os órgãos ao mesmo tempo. Isso é de uma extraordinária delicadeza e eu acho que o tempo que isso vai levar faz com que não seja nada produtivo essa iniciativa. E por último, uma discussão muito pesada que nenhum país do mundo conseguiu ainda desatar, que é quais são os limites e os direitos de exploração de dados públicos.
porque é isso que essas empresas guardam, dados públicos. Então, essas empresas vão ter acesso a isso? Não vão ter acesso a isso? Elas vão poder ganhar dinheiro inventando novos serviços em relação a isso? Se sim, quais são os limites? E aí, de novo, outros concorrentes no mercado. Por que a empresa X que comprou pode e eu não posso, à medida que esses dados são públicos? Então, montar o desenho legislativo disso tudo me parece ser um desafio muito intenso. A gente tem que ficar atento a isso, porque fazer oposição na rua é uma coisa, fazer oposição sindical é outra, fazer oposição no judiciário é outro, mas os desenhos legislativos necessários para desatar esse nó são muito complexos e a gente precisa estar muito atento a isso. Serão várias etapas, pelo que você está demonstrando, não será uma etapa só para a legislação em relação à desestatização, mas terá uma série de outros desdobramentos. Eu imagino que sim, porque quando isso aconteceu, no exemplo que eu dei da Datamec, não havia essa compreensão dessa sensibilidade e desse uso dos dados. Então era muito mais os serviços que estavam em jogo, e mesmo assim não deu muito certo. Então, hoje em dia, tem tanto valor agregado por conta desses dados, isso é tão conhecido pelo mercado e até mesmo por uma parte muito significativa da sociedade, que eu acho que os níveis de garantias que qualquer legislador responsável vai exigir para contemplar esse processo vão necessariamente ter que ser maiores, né? O custo disso, do Datamec que você citou, foi muito maior do que aquilo que foi vendido, por exemplo? Eu não tenho esses valores, é muito fácil conseguir, inclusive tem na rede aí um pessoal publicou um pouco o histórico e contando, mas eu não tenho esses números de cabeça, não. Mas deu um trabalho para fazer esse o retorno, claro, e a Dataprev trabalhava por contrato, então fomos contratados para fazer isso. E sim, tivemos que reconstruir todos os sistemas. Porque inclusive eles tinham sido congelados, então aí sim completamente defasados, porque o interesse não era manter e nem atualizar nem nada, era simplesmente conseguir continuar recebendo os recursos públicos. E chegava um escândalo numa época onde havia uma chantagem quanto aos dados do RAIS e do CAGED. A empresa meio que só dava os números para o ministro anunciar os dados de emprego e desemprego se houvesse pagamentos. Era uma coisa escandalosa. Nível da chantagem. Exatamente, nível da chantagem. O que a gente pode esperar disso tudo? Diante de tudo que você nos passou aqui, já caminhando para os finalmente, com esse programa de desestatização, o que a gente pode esperar disso? Você já falou que não será uma coisa muito tranquila, né? Será a longo prazo. Eu acho que será bastante complexo. Eu acho que já existem uma série de enfrentamentos, inclusive dentro do governo. Se vocês lembram, o BNDES ia fazer os estudos, daí o BNDES avisou que demoraria 2 anos para fazer os estudos dessas duas empresas, daí teve um processo que recuaram disso. Outra coisa que chama atenção, por que a Dataprev já está no processo, o SERPRO ainda não, existiu no passado e pode voltar a existir a ideia de pegar pedaços da Dataprev e colocar no SERPRO. Hoje saiu uma notícia falando de pegar um pedaço da Dataprev e colocar dentro do INSS como administração direta. Tem um pedaço da Dataprev que é o que roda os empréstimos consignados dos benefícios previdenciários, que são extremamente lucrativos, foi o que financiou toda a recuperação da empresa. Então esse é um pedaço que também pode ser privatizado de maneira mais rápida. Eu não conheço as estratégias que estão sendo estudadas, mas eu acho que a gente vai ter que ficar extremamente atento e exigir, porque tem um processo legislativo, esse processo ele é legítimo e a gente vai precisar enfrentar. Nós vamos precisar convencer de que, no mínimo, as garantias de que o Estado manterá o controle sobre os dados públicos do país é fundamental. No momento que o mundo inteiro discute controle dos seus dados e capacidade de usar dados, a gente não pode abrir mão disso. Se o desenho que o governo propõe é através de uma privatização, nós precisamos estar muito atentos de que há, no mínimo, uma esperança, que hoje eu não consigo encontrar, de que isso vai ser preservado. E esse debate vai ocorrer, eu imagino, no Legislativo.
Exatamente. Nós certamente vamos voltar a abordar esse assunto diante de toda a explanação que o Rodrigo fez aqui para a gente. Queria muito agradecer a sua participação, agradecer o esforço que você fez para vir até aqui, em viagem, mesmo assim com a agenda apertada, nos atendeu. Obrigada e volte sempre, nós vamos chamar novamente. Tá joia, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, gente. Daqui a pouco tem Léo por aí, depois Léo ao quadrado, enfim, nossa programação é extensa aí. Obrigada, tchau, tchau. Olá, meu nome é Ricardo Carneiro, eu sou professor universitário, sou professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Gostaria aqui de deixar minha mensagem de apoio ao 247, a TV 247. Nós precisamos, sobretudo nesse momento crítico que passa o Brasil, de uma mídia independente e democrática para aprofundar discussões sobre nossos graves problemas.